Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente sério. Esse vídeo vai servir para despertar a igreja nos dias atuais. Este vídeo serve para despertar você, cristão, a não cair em falsas heresias, a não cair em falsos enganos. Meu nome é João Paulo e seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos oferecendo um conteúdo de qualidade, bíblico, assuntos ministeriais para você crescer, para você avançar. Pela graça de Deus nós estamos avançando, estamos crescendo ministerialmente, estamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E nós queremos passar isso para você. Queremos que você também cresça, mas você tem que crescer com conhecimento. Você tem que crescer com sabedoria, com entendimento. A Bíblia diz que o inimigo deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não vissem raiar ou brilhar a luz do Evangelho. Entenda que o inimigo quer que você seja ignorante. Ignorante no sentido de não ter conhecimento. Ignorante no sentido de não ter uma mente aberta para crescer. Nesse vídeo você vai crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos tratar sobre um tema chamado sincretismo religioso. Muitas pessoas não sabem o que significa isso. Muitos cristãos, inclusive, não sabem o que significa isso. O termo sincretismo nasce na filosofia, sendo a mistura ou a fusão de dois conceitos teológicos. O final nunca era bom. É a fusão de dois conceitos teológicos. Então, quando nós falamos sobre sincretismo religioso, nós estamos falando, na verdade, sobre a fusão, a mistura e a união de duas doutrinas, de duas religiões. E acredite se quiser, esta é a nova ameaça para a igreja brasileira. Esta é a nova ameaça para a igreja brasileira. Para você, pode parecer que não. Pode parecer que isso está muito distante. Como assim? Duas religiões se fundindo? Evangélica e as igrejas do mundo se fundindo? Isso não existe. Isso é uma coisa distante. Isso não está acontecendo. Acontece que esse tipo de coisa entra sutilmente, entra com sutileza. O apóstolo Paulo, despertando a igreja dos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele dizia para que os irmãos tivessem cuidado, para que as vãs filosofias e sutilezas não adentrassem o meio do povo de Deus. Isto é, as heresias adentram sutilmente a igreja de Cristo. Eu vou explicar para você um pouco mais sobre o que é sincretismo religioso nesse vídeo. O sincretismo religioso acontece muito no Brasil por uma questão de nós termos um país extremamente miscigenado. A miscigenação no Brasil é muito grande. A mistura de etnias no Brasil é muito grande. O Brasil teve seus primeiros habitantes, os indígenas, sendo colonizado pelos europeus, que trouxeram de fora a cultura africana, com os escravos, e ainda sofreu uma interferência americana fortíssima. Então o Brasil, como nação, sofre esta mistura. Ocorre dentro da nossa nação esta mistura. Só que nós temos que ter cuidado para que essa mistura cultural, esta fusão cultural, não venha afligir a igreja.
Porque o que eu tenho visto hoje, eu trago este vídeo para você despertar, é uma fusão dentro da igreja. As culturas europeias, africanas, americanas, e até indígenas, estão influenciando os nossos cultos. Eu devo dizer que o sincretismo religioso é condenado pela Bíblia. Nós podemos ver esse sincretismo, e agora eu quero ser bem prático para você entender bem o que é isso. Quando eu fui assistir um culto essa semana e percebi que os elementos do culto eram os elementos do culto judaico. Havia uma arca da aliança no meio da igreja evangélica. O pastor daquela igreja usava um equipá, como os judeus usavam. Uma capa, como os rabinos judeus usavam. A saudação que eles davam era uma saudação judaica. Isso é sincretismo religioso. É a fusão do judaísmo com o evangelho, com a igreja cristã, com a igreja evangélica no Brasil. Nós estamos exportando até a cultura asiática. Os cultos que acontecem lá estão influenciando os cultos brasileiros. A igreja brasileira está passando por um período de crise, de identidade. Já não se sabe mais diferenciar o que é uma igreja evangélica do que é um culto judaico. Daqui a pouco nós vamos estar oferecendo sacrifício novamente. Daqui a pouco, dentro das igrejas evangélicas, vai ser exigido que se corte o prepúcio. Circuncisão. Período que acontecia isso, era o período dos cultos judaicos. E nós estamos nos submetendo à mesma cultura, aos mesmos costumes. A igreja de Cristo acredita apenas em Cristo e não nos costumes. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso de número 12, que a nossa salvação não vem por outro a não ser por Cristo. É por Cristo que somos salvos. Os elementos do nosso culto não devem ser elementos judaicos, nem dos cultos africanos, e permita-me dizer isso. Pude assistir um culto essa semana, e o que eu via, isso serve de alerta para você, líder de jovem, pastor, o que eu via era um culto africano. Deixa eu falar para você 3 religiões africanas. Para você, tudo bem. Um culto africano, que bênção. Macumba, Candomblé e Umbanda. E por favor, jamais eu quero neste vídeo ferir o culto dessas religiões. Mas a igreja evangélica deve ser pura, deve ser limpa, porque Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Mas o que eu via naquele culto eram elementos do candomblé. O ritmo, candomblé. A vestimenta, os elementos, as cores, tudo que você olhava lembrava o candomblé, a macumba. Pode parecer que esse conteúdo hoje não faz sentido, mas isso vem crescendo, o sincretismo religioso vem crescendo no meio da igreja evangélica. Permita-me dizer que a primeira que abre o canal, abre as portas para esse sincretismo, foi no passado da Igreja Católica, fundindo a doutrina bíblica com a cultura romana. E olha o que se tornou. Eu preciso que você entenda, você líder, você pregador, tudo bem que nós vamos olhar
para a cultura judaica e para a reverência que aquele povo tinha nos seus cultos e querer imitá-los. Não é pecado. O pecado é tomar os elementos do culto deles e trazer para o culto evangélico, para o culto pentecostal e pensar que tudo bem. E pensar que não tem nada a ver. Tem a ver sim. A doutrina bíblica não será deturpada, não será extirpada. A palavra de Deus não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer. Eu preciso que você, neste vídeo, desperte para esta realidade, desta fusão que está acontecendo. E muitas das vezes nós não estamos percebendo. A verdade é que nós estamos atrás de um avivamento e estamos usando todos os meios disponíveis, se esquecendo que apenas 3 meios podem trazer avivamento: é arrependimento, é oração, é jejum. Não precisa de mais nada, não precisa interferir no culto. Não precisa. Nós estamos pegando os costumes da Igreja Católica. A Igreja Evangélica no Brasil já está vendendo indulgências. Sincretismo religioso. É a fusão, a mistura. E deixa eu te dizer, nunca deu certo em lugar nenhum. Nunca deu certo em lugar nenhum. A Igreja Evangélica está tomando elementos de cultos a demônios, de cultos a anjos. Estamos inserindo nos nossos cultos sem mesmo perceber. Adivinhações estão tomando o nosso altar. E esse tipo de coisa não provém de Deus. É um vídeo sério. Mas eu precisava explicar para vocês esse conteúdo. Essa semana eu estive extremamente pensativo. Eu estive meditando esse tema. Esta verdade não pode ser refutada. O único que pode ser adorado dentro da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que nós, homens, sejamos tidos como mentiroso e Ele como verdadeiro. Que o nosso conhecimento caia por terra. E a sabedoria de Deus cresça em nós. Por favor, querido, não pense que nós queremos causar aqui uma guerra. O que eu estou trazendo para você é um conteúdo bíblico. É Bíblia. A Bíblia não tolera o sincretismo religioso. Eu gostaria de falar com você nos próximos vídeos, sabe, que esta é apenas uma introdução ao sincretismo, é apenas para você entender na prática, mas nos próximos vídeos, eu vou produzir pelo menos mais uns 2 vídeos sobre esse tema. Eu quero trazer para você algumas referências bem pontiagudas, bem incisivas, para você entender que além desta questão ser uma realidade na igreja brasileira, é um perigo e deve a todo custo ser evitada. Então você que chegou até aqui e está vendo isso acontecer em algum lugar, compartilhe esse vídeo. A igreja não pode se corromper nem se contaminar. Nenhum de nós queremos perder a nossa salvação. O que eu quero é que você compartilhe esse conteúdo. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Comece a participar. Nós vamos trazer temas bíblicos. Conversa não é com a gente. Vamos trazer temas bíblicos para você, para que você cresça, enquanto nós também estamos crescendo. Tá bom? Comenta o que você pensa sobre esse tema. Referências também são bem-vindas. Deus te abençoe. Até uma próxima.